Olá, queridos, dando início a mais um estudo sobre o livro do Apocalipse. O nosso tema de hoje é o maior resgate. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 1. A primeira pergunta é a seguinte: na visão do livro selado com 7 selos, por que João chorava muito? Vamos aprender? Só que antes, vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez damos início ao estudo da Tua Palavra e mais uma vez clamamos para que o Espírito Santo possa nos ensinar. Que o Senhor Deus venha abençoar a todos aqueles que estão estudando a Tua Palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, irmãos, o que deixava João triste, a ponto de chorar muito, era que ninguém era digno de abrir aquele livro. E isso o tirou a paz. Então João chorou porque não foi achado ninguém digno de abrir aquele livro. Vamos para mais uma pergunta. Qual foi a boa notícia de um dos anciãos para João? Está lá em Apocalipse 5, agora o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o único ser digno de abrir o livro é quem? É o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e ganhou o direito de abrir o livro. E ninguém tinha a condição de abrir esse livro, a não ser Cristo. Cristo é o nosso representante diante de Deus no céu. Mais uma pergunta: como o Cordeiro nos redimiu? Como foi que ele ganhou o direito de abrir o livro, e tirar os selos? Apocalipse 5, versículo 9. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Na cruz do Calvário, Jesus venceu as obras do diabo. Na cruz do Calvário, Jesus destruiu o pecado. Ele venceu, ele nos libertou através do seu sangue. Eu e você fomos comprados a preço de sangue. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus morreu para que eu e você pudesse viver. E essa vitória, ele não é apenas de Cristo, essa vitória é de todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Mais uma pergunta: quando o Cordeiro foi morto? Apocalipse 13, versículo 8. E adora-laão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Foi morto desde a fundação do mundo. Simples, meus queridos. É o seguinte: porque antes de tudo acontecer, Deus já tinha um plano para, se caso algum planeta caísse, Deus tinha um plano para resgatá-lo, para salvá-lo. Então, antes de tudo acontecer na terra, Deus já tinha um plano, e Jesus Cristo tomou a frente desse plano e morreu por mim e por você. Mais uma pergunta: o Cordeiro morreu por nossos pecados. O que é o pecado? Bom, Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas o que é o pecado? Olha o que está lá em 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
Então, a Bíblia nos ensina que o pecado é a transgressão da lei. E que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos. Na lei de Deus está lá escrito: não furtarás. E uma pessoa que furta, ele está em pecado, ele está quebrando a lei de Deus. Entendemos, querido? Então, o pecado é a transgressão da lei. E foi por causa dessa transgressão que Jesus morreu por mim e por você. Entendeu? Então, nós precisamos entender que o pecado é a transgressão da lei. Mais uma pergunta: que promessa Jesus faz aos que forem fiéis até o fim? Apocalipse 2, versículo 10. Não temais as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus Jesus nos ensina que ser fiel a Ele, que ser fiel a Cristo não é passar 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, não. Você tem que ser fiel a Cristo até a sua morte. E aqueles que forem fiéis até o fim, esses ganharão a vida eterna, serão ressuscitados e serão levados para o céu. Mais uma pergunta aqui, a 7ª. O que é preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Está lá em Atos 16, 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, primeiro ponto, eu tenho que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho que crer. Mas eu tenho que crer em quem? Em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. E nós precisamos viver na obediência de Cristo. Então, aquele que não acredita em Jesus nunca será salvo por Jesus. Então, eu e você precisamos crer em Jesus, porque será salvo você e a sua casa. Será salvo eu e a minha casa. Amém por isso? Mais uma pergunta aqui. Como nossos pecados são cancelados? Olha que interessante. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Primeiro ponto, eu tenho que me arrepender. O que é arrependimento? É reconhecer o meu erro. Olha, eu roubo. Eu tenho que, Senhor Deus, na minha oração, eu estou fazendo algo que não é lícito. Ou eu estou adulterando. Ó Senhor Deus, eu estou adulterando. Primeiro ponto é arrependimento, reconhecer o erro. E o segundo ponto é você o quê? Abandonar o pecado. É você fugir do erro. Você precisa arrepender. E você precisa o quê? Se converter. Você precisa mudar. Esses são os dois elos que nos levam para uma caminhada com Cristo. Nós precisamos nos arrepender e nos converter. Reconhecer o erro e mudar de atitude. Vamos para mais uma pergunta. Diz assim: o que devemos fazer para receber, além do perdão, a purificação dos pecados? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós precisamos nos entregar a Cristo. Nós precisamos viver para Cristo. A confissão envolve o reconhecimento de nosso pecado e a entrega de nossa vida ao Senhor, buscando nele forças para crescermos em santidade. Então, não resista mais, entregue a tua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Mais uma pergunta: o que acontece quando alguém aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É fantástico saber que em Cristo morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Os teus pecados são automaticamente cancelados.
e você recomeça ao lado de Cristo do zero. Mesmo que o diabo fique colocando na sua cabeça que você foi longe demais, não caia nessa ilusão. Não acredite nele, porque Jesus pagou o preço do seu e do meu, dos nossos pecados. Você entendeu, meu querido? A última pergunta de hoje é a seguinte: o que Deus espera de você hoje? Está lá em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Hoje, Jesus está te chamando. Vem. Vem, meu filho, e vamos recomeçar do zero. Jesus está te chamando para uma vida nova. Jesus está te chamando para um recomeço. Não resista mais. Ah, mas eu entrei na igreja, me afastei. Volte. É hoje o dia de você voltar para os braços do Pai. Hoje Jesus está te chamando para um recomeço. Se você aceita esse recomeço, ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, abençoe, ó Pai, cada ouvinte da Tua Palavra. Abençoe, ó Pai, cada estudante da Tua Palavra, esses que hoje aceitaram o recomeço ao Teu lado. Ó Deus, guarda-os do mal, abençoe eles, fique com cada familiar deles, ó Deus, e nos defenda e nos proteja de todas as armadilhas do inimigo, no doce nome de Jesus. Amém. Um dia tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. O dia do Senhor.